Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química, mais uma do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, certo? Não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares e principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. Então, você vai estar acompanhando o vídeo, certo? E aquelas informações, né, que chamar a sua atenção, você vai printar a tela e passar essas informações para o seu caderno. Tudo bem? Bom, turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, certo? Nós estamos iniciando o estudo da química. E já comentamos em vídeos anteriores que a química é uma ciência e é uma ciência experimental. Ponto. Partindo dessa informação, turminha, olha só, a gente precisa conhecer um setor, certo? Muito ligado à química. Quando falamos em química, uma das primeiras palavras ou ideias que surgem na cabeça dos nossos alunos é a questão do laboratório, né? Vem essa pergunta, professor, quando que nós vamos ter aula no laboratório? Pois é, o laboratório, né, é um setor ligado à química, ao químico, certo? Por quê? Porque a química é uma ciência prática. Então, se é uma ciência prática, né, o nosso lugar, além da sala de aula, é no laboratório. Só que nós precisamos conhecer muito bem esse laboratório, certo? E existem algumas normas que precisamos seguir. Para quê? Para que a gente tenha um local de trabalho e de estudo com total segurança. Então, no nosso vídeo, estaremos trabalhando, né, algumas normas de segurança no laboratório. Claro que é apenas uma introdução, né? Na sua escola, né, você vai ter um momento onde o professor vai explicar melhor e mais detalhadamente essas normas, certo? Também vamos ver, por exemplo, o princípio do combate ao fogo e alguns símbolos importantes que a gente precisa conhecer quando estamos no laboratório, além de alguns equipamentos ou vidrarias utilizados na química. Tudo bem, turminha? Então vamos iniciar. Olha só, a maior parte das atividades no dia a dia de um químico se desenvolve dentro do laboratório, né? Portanto, é necessário que tenhamos pelo menos uma ideia de como é um laboratório, de como trabalhamos no laboratório e dos cuidados que devemos ter ao utilizar o laboratório. A palavra laboratório vem da união de duas palavras latinas, labor, quer dizer trabalho, e oratório, lugar de reflexão. Assim, o laboratório é um local de muito trabalho e muita concentração. Tudo bem? Portanto, né, se seguindo o conceito de laboratório, lugar de trabalho e de concentração, então a gente precisa ter o máximo de cuidado possível, né, quando estamos nesse lugar, quando estamos trabalhando ou estudando em um laboratório, né? No laboratório são feitas identificação, separação e determinação de substâncias. Tudo bem, turminha? O laboratório é um recinto construído especialmente para a execução de experiências. Claro que podemos ter uma aula, né? Alguns laboratórios vão apresentar, por exemplo, um quadro branco, né? Onde a gente pode ter o início, né? Ter uma parte da nossa aula teórica. Mas o fim, né? O objetivo do laboratório é a execução de experiências. Ele deve apresentar instalações de água, gás e eletricidade e ser muito bem ventilado e iluminado. Tudo bem, turminha? Um laboratório pode tornar-se um lugar muito perigoso, caso
haja uso inadequado dos materiais e equipamentos nele existentes. Como a gente vai estar lidando com experimentos, com reações, e algumas reações acontece a liberação de gases, acontece a liberação de calor, então a vidraria ela pode ter uma elevação na sua temperatura, e como foi dito inicialmente, né, a gente precisa de instalações de água, de gás, então a gente precisa ter o máximo de cuidado possível. A maior parte dos acidentes que podem ocorrer em um laboratório é provocada pelo desconhecimento, né? Por isso, a importância dessa aula. A gente precisa conhecer. Conhecer o que, turminha? As regras básicas de segurança, certo? Então, a gente vai agora apresentar algumas dessas normas. Olha só, se você quiser printar a tela, pode fazer. Ó, algumas normas de segurança. Manter os cabelos, quando forem compridos, devidamente amarrados. Aqui mais para as meninas, né? Para as mulheres. Então, o cabelo deve estar devidamente amarrado. Por quê? Porque pode esbarrar com uma vidraria e ali, como eu falei, pode estar havendo uma liberação de calor, certo? E gerar algum acidente. A gente lida com ácidos e isso vai gerar, vai danificar os cabelos, tudo bem? Lavar as mãos com frequência durante o trabalho laboratorial e nunca levar essas mãos à sua boca, certo? Então, sempre lavando. E, se possível, né, usar luvas. Não comer ou beber no laboratório. Laboratório é um lugar de trabalho, né? Execução de experiências. Então, comer ou beber, jamais. Ler atentamente o rótulo dos frascos antes de manusear. Então, sempre, quando você vai pegar um reagente, leia o rótulo, né? A gente vai apresentar alguns símbolos. Então, veja se o material ele é corrosivo, se ele é cáustico, certo? Se pode gerar gases, tudo bem? Então, lê atentamente o rótulo, tanto dos frascos de reagentes, quanto também das vidrarias. Sempre nas vidrarias, a gente precisa identificar a substância e a concentração dessa substância. Então, se for um ácido, então você vai ter que ter um certo cuidado, tudo bem? E claro que nós vamos ter vídeos, né, posteriores onde nós vamos estar falando, né, quem são os ácidos, quem são as bases, por meio das fórmulas, como identificar cada um desses componentes. Não deixar os frascos abertos, porque alguns vão estar emanando vapores. Esses vapores, né, podem ser tóxicos, podem ser vapores corrosivos. Não provar, tocar, cheirar, pingar no olho ou ouvido qualquer substância, né? Pode parecer assim que é uma brincadeira, mas não é. Ainda mais quando a gente lida com adolescentes, certo? No ensino médio. Então, os adolescentes são extremamente curiosos e algumas vezes, né, os adolescentes também ficam desatentos. Então, o professor está explicando e aí o aluno não está prestando a devida atenção. Então, em hipótese alguma, provar, tocar, cheirar, pingar no olho, né, às vezes por brincadeira, mas situações como essa podem gerar acidentes gravíssimos. Cumprir sempre as indicações do professor, então sempre ficar atento à fala do professor, caminhar com atenção, jamais, nunca correr dentro do laboratório, manter a bancada limpa e organizada. A bancada é o local onde a gente vai estar colocando as vidrarias, os equipamentos e os reagentes, certo? Então, esse local sempre deve estar limpo. A pessoa deixou cair algum reagente, limpar imediatamente, nunca deixar para depois. A pipetagem de líquidos com a boca é uma prática que deve ser absolutamente proibida. A pipeta, né, que vai gerar essa prática da pipetagem, vamos já explicar em um slide posterior.
Não mexer em aparelhos elétricos com as mãos molhadas. Para quê? Para evitar o choque. Trabalhar na capela sempre que utilizar substâncias que produzem vapores. A capela é um local fechado onde existe um exaustor. Esse exaustor vai estar sugando os vapores. Algumas substâncias produzem vapores. Esses vapores devem ser sugados para quê? Para que o aluno não respire esses vapores. Então, precisa que substâncias que produzem vapores sejam manipulados em uma capela, certo? Se estamos falando de laboratório, precisamos também comentar sobre o combate ao fogo. Por quê? Porque acidentes ou incidentes podem acontecer. Sabendo que o fogo é uma reação química, a teoria básica do fogo sugere a existência de três elementos básicos: o combustível, o comburente e o calor, né? Aí eu trouxe a figura do triângulo do fogo, certo? Onde esses três pilares aparecem, né? O calor, o combustível e o comburente, certo? O comburente sempre será o oxigênio, só a queima na presença do oxigênio, né? O calor é a energia inicial que vai estar gerando é, é, esse elemento, e o combustível é aquele que vai queimar, né? Pode ser um combustível sólido, um combustível líquido ou um combustível gasoso. Para retirar o calor, utiliza-se o resfriamento. Não? Então, se você quiser eliminar, né? E se você conseguir eliminar um desses componentes do tripé, do triângulo do fogo, o fogo será extinto. Então, você pode combater o calor pelo resfriamento, né? Para retirar o combustível, então você vai utilizar um isolante, certo? O isolante vai impedir o contato do combustível com o oxigênio. Para retirar o comburente, que é o oxigênio, utiliza-se o método abafamento. Então, são três técnicas utilizadas para quê? Para o combate ao fogo. Alguns símbolos que precisamos conhecer quando estamos em um laboratório, certo? Inflamáveis. Então, nós vamos ter esse símbolo aqui, turminha, de líquido inflamável, né? São substâncias que vão apresentar um ponto de inflamação, né, inferior a 21 graus Celsius. Aí o que acontece? Na temperatura ambiente, né, então essa substância vai poder queimar. Então são exemplos: hidrocarbonetos, a gasolina, por exemplo, é um hidrocarboneto; metais alcalinos, o sódio, né, é um exemplo; o fósforo branco, né, são exemplos de combustíveis inflamáveis, certo? Substâncias corrosivas. E aqui a plaquinha está dizendo para a gente ter cuidado com as mãos. Então, substâncias corrosivas. Então, se você olha esse símbolo, né, então você tem que ter um cuidado a mais. E sempre que possível, utilizar luvas. Então, as substâncias corrosivas vão gerar o que? A destruição do tecido vivo. Então, são exemplos de substâncias corrosivas, né? Fenol, o ácido sulfúrico concentrado, o dicromato de potássio. Claro que, né, na sua escola, o professor de química vai estar comentando melhor sobre essas substâncias, mas fique atento, ó, substâncias corrosivas vão gerar a destruição do tecido vivo, né? Substâncias irritantes ou nocivas, né, vão gerar o que? Inflamação ou algumas doenças ligeiras, certo? O iodo, o clorofórmio, são substâncias que vão gerar uma irritação em contato com a nossa pele. Aqui nós temos substâncias tóxicas, certo? Que vão gerar um envenenamento. Piridina, óxido de chumbo, o benzeno, o fenol. Então, claro que se você está diante de um símbolo como esse, né, o cuidado deve ser triplicado. Tudo bem, turminha? Substâncias radioativas, né? Então, quem já fez um exame de raio-x, né, já se deparou com esse símbolo, certo? As substâncias radioativas vão emitir radiação.
né, que podem ser partículas ou ondas eletromagnéticas. E qualquer uma delas vão gerar alterações, né, no nosso DNA. Urânio 235, césio 137. Claro que substâncias como essas, dificilmente a população, de forma geral, vai entrar em contato, tudo bem? Mas, como eu falei, se você vai fazer um exame de raio-x, você vai se deparar com esse símbolo. Então, não é uma região que você deve estar ali com frequência. Você deve fazer o exame e sair imediatamente. Risco biológico, né, ocorre por meio de micro-organismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Então, vírus, bactérias, fungos, né, são substâncias que vão estar gerando um risco biológico. Tudo bem, turma? E alguns equipamentos, que também podemos chamar de vidrarias, né? Vidrarias são uns dos materiais mais utilizados no laboratório de química para realizar o quê? Misturas, reações e testes. Elas têm formatos, né, capacidades e funções diferentes, sendo empregadas nas diferentes atividades de um químico. Tudo bem? Claro que o aluno do ensino médio, né, o contato com essas vidrarias não vai ser um contato constante, mas é importante a gente conhecer o básico sobre elas. Então, uma das vidrarias mais utilizadas, em especial no ensino médio, os tubos de ensaio. Tudo bem? São utilizados para realizar reações químicas, coletas de amostras ou aquecimento de substâncias, onde os reagentes estão em quantidades pequenas, certo? Acredito que no seu laboratório, no laboratório da sua escola, né, você já utilizou os tubos de ensaio. Nós temos aqui o Erlenmeyer, né, tem esse formato assim um pouco triangular, utilizado para preparar soluções, armazená-las e também realizar experimentos, ou seja, a realização de misturas dentro dos Erlenmeyers. Nós temos aqui o Becker, certo? Que é esse copinho, utilizado para medição de volumes que não requerem precisão, né? Aí vamos ter volumes diferentes, Becker de 100 ml, 200, 250, 500 ml, certo? Nós temos aqui o balão volumétrico, utilizado para preparar soluções ou diluições que necessitam de medidas extremamente precisas, certo? Então, você vai ter um balão de 100 ml, de 50, balão de 250 ml. Você vai observar que na sua extremidade, né, na sua parte superior, vai ter uma marcação. Então, ali você vai ter uma grande precisão naquele volume, né? Nós falamos anteriormente da pipetagem. A pipetagem utilizando a boca não pode, é totalmente desaconselhável, certo? A pipeta, né, é esse instrumento aqui, ó. Nós temos aqui a pipeta graduada e a pipeta volumétrica, certo? Bom, existe um equipamento chamado de pera, onde a gente coloca aqui na extremidade, a gente pressiona, isso vai gerar a sucção. Então, a pipeta vai estar sugando o líquido. Aí você vai ter uma pipeta de 10 ml, de 5 ml, pipeta de 50 ml, certo? Aí você vai ter o controle desse volume. Então, essa pipetagem tem que ser feita por meio desse equipamento, que nós chamamos de pera, certo? E também outras vidrarias. Nós temos aqui, ó, o funil de decantação, certo? Funil de decantação. O funil comum usado na filtração, certo? Nós temos o funil de Buchner, tudo bem? Que é usado em uma destilação a vácuo. Nós temos o vidro de relógio. Nós temos aqui a espátula e a piceta, que é utilizado para a gente completar o volume, né, de uma vidraria utilizando água. Turminha, são equipamentos, né, que o laboratório da sua escola deve apresentar
E a gente precisa conhecer o básico. A maioria dessas vidrarias é para a gente fazer o quê? O controle do volume. Em alguns casos, as misturas ou então também a execução de reações dentro dessas vidrarias. Tudo bem, turminha? Ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!